Muito bem, gente boa, gente bonita, dando prosseguimento à segunda e última parte da nossa introdução à sociologia. Nós veremos agora nesse vídeo sobre o conhecimento científico ou a investigação científica na área das ciências sociais. Logo após, nós veremos sobre o conceito de imaginação sociológica, proposto por um sociólogo estadunidense nas primeiras décadas do século XX, sociólogo chamado Charles Wright Mills. E por último, veremos sobre outros dois conceitos sociológicos que são agregados e associados à imaginação sociológica, que são os conceitos de estranhamento e desnaturalização, que fizemos uma breve menção no primeiro vídeo. Pois bem, as ciências sociais em geral e a sociologia em particular, se ela aspira a ser classificada e respeitada como uma forma de conhecimento científico, ela precisa respeitar as etapas ou os procedimentos de uma pesquisa científica. E as etapas da pesquisa científica em ciências sociais, válidas tanto para antropologia, ciência política e sociologia, têm que ser rigorosamente cumpridas para que essas disciplinas sejam reconhecidas como ciências sociais, nesse caso. Um primeiro elemento, ou uma primeira etapa dessa pesquisa científica em ciências sociais, ou em sociologia em particular, é quando nós definimos ou levantamos um problema sobre o qual queremos investigar. Eu usei como exemplo aqui o problema proposto no material didático principal, do qual eu produzi esse material de suporte. Um problema que podemos investigar, a princípio, é como a inserção da mulher no mercado de trabalho, principalmente formal, causou mudanças na dinâmica e na configuração do ambiente familiar, seja em relação à mulher e seja em relação aos outros componentes da família, seja o esposo, as filhas e filhos, os avós, caso convivam junto, ou outras pessoas da família. Então, a inserção da mulher no mercado de trabalho provocou mudanças na configuração e na dinâmica familiar? Esse é um problema sobre o qual iremos investigar. É a primeira etapa da nossa investigação. A segunda etapa é a revisão bibliográfica ou da literatura sobre o problema. A inserção da mulher no mercado de trabalho e suas consequências é um tema muito conhecido na área das ciências sociais. Então, se algum de nós for fazer pesquisa sobre esse tema, é necessário que nós façamos um levantamento longo, minucioso e detalhado sobre tudo aquilo ou aquilo que nós consigamos achar que foi produzido e pesquisado sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho. Porque a partir dessa revisão bibliográfica, nós conseguimos ter uma visão mais ampla, que carece num primeiro momento, quando levantamos o problema de investigação, e também nos ajuda a perceber quais pontos foram mais destacados e quais pontos foram poucos ou talvez mereçam uma análise melhor. E aqueles pontos que tiveram análise fraca, não diga fraca, mas que não geraram tanto interesse, nós podemos pegar esses pontos e investigá-los melhor. A terceira etapa da investigação nas ciências sociais é a elaboração de hipóteses. Hipótese é uma ideia prévia que nós formulamos. Ideia prévia é essa que nós buscamos comprovar através do procedimento da pesquisa científica. No caso, a hipótese principal, ou algumas hipóteses que podemos levantar a partir do problema exposto, podem ser a seguinte. A inserção da mulher no mercado de trabalho realmente trouxe novas dinâmicas e mudou a configuração ou os papéis dos membros ou dos integrantes do núcleo ou do ambiente familiar. Essa é a hipótese principal. E a partir dessa hipótese principal, nós iremos fazer a aplicação dos métodos de pesquisa. Depois que definimos o problema principal, fizemos a revisão bibliográfica,
para realmente comprovar ou não essa hipótese principal. A aplicação dos métodos de pesquisa, que é a quarta etapa da investigação científica, se caracteriza por duas formas. Os métodos de pesquisa podem ser quantitativos e qualitativos. Esses métodos quantitativos podem ser, por exemplo, questionários que façamos, questionários esses onde as pessoas leiam as perguntas e marquem uma entre 4 ou 5 alternativas que correspondam àquilo que elas vivenciam. É quase algo parecido com uma prova objetiva, né? A pessoa lê a pergunta e marca a alternativa que ela acha mais conveniente, de acordo com aquele tema exposto, no caso sobre a mulher no mercado de trabalho e as suas consequências. Temos também comparações estatísticas que são feitas por outros trabalhos, que temos acesso a eles quando fazemos a revisão bibliográfica e também quando pesquisamos sítios na internet ou plataformas que expõem essas informações de maneira quantitativa, como por exemplo o IBGE, que pode nos fornecer, por exemplo, o número oficial de mulheres no mercado formal de trabalho. Dados quantitativos, estatísticos que são agregados à nossa pesquisa e melhoram e ajudam a nossa pesquisa. Temos também métodos qualitativos. Esses métodos qualitativos podem ser, por exemplo, entrevistas abertas que fazemos com um certo grupo de pessoas. Se falamos sobre a inserção de mulheres no mercado de trabalho, fazemos entrevistas com essas mulheres sobre suas experiências de vida, sobre o que elas vivenciaram, sobre os efeitos de sua inserção no mercado de trabalho e sobre os efeitos disso também no ambiente familiar. E podemos também entrevistar essas pessoas no ambiente familiar que tiveram seus papéis e suas configurações modificados, como por exemplo o homem, seja o homem como esposo, filho ou pai, e quaisquer outras pessoas da família, filhos, avós, tios, primos, qualquer outra pessoa que seja, né? O quinto e último elemento, ou quinta e última etapa da pesquisa científica nas ciências sociais, que é o fechamento, é a interpretação e análise dos dados. É onde nós vamos fazer a comparação de todos aqueles dados que nós levantamos, lá desde o início com a levantação do problema, com o levantamento do problema inicial, a revisão bibliográfica, a elaboração das hipóteses, a aplicação dos métodos e agora vamos fazer o fechamento, aplicando os métodos quantitativos e qualitativos para confirmar as hipóteses ou a hipótese que tínhamos levantado ou confrontar se essa hipótese realmente pode ser comprovada ou se ela vai contra certos dados oficiais ou dados que foram ou são amplamente conhecidos e tidos como verdade. Pode acontecer na pesquisa nossa que as informações que nós levantamos entrem em divergência com os dados oficiais ou os dados aceitos. Um outro elemento da sociologia, que não está diretamente ligado a essa metodologia ou esses elementos da pesquisa científica, é o conceito de imaginação sociológica, proposto pelo sociólogo estadunidense Charles Wright Mills. É um exercício de abstração. Ele é simples, parece simples, mas ele exige um certo esforço. Esse exercício de abstração, ele busca, ou ele nos convida a relacionarmos as nossas trajetórias individuais com um contexto socioeconômico e político mais amplo. Ou seja, como nós, indivíduos, vivenciamos as influências externas a nós, das instituições econômicas, sociais e políticas, e como essas instituições sofrem ou podem sofrer influência de nós, indivíduos. Peguemos o exemplo da atual pandemia que está assolando e espalhando-se pelo mundo.
foi imposto a nós, por uma questão de saúde pública, uma questão médico-sanitária, de urgência, o isolamento por tempo indeterminado em nossas residências, na medida do possível. Quais são os efeitos desse isolamento, dessa quarentena para nós, indivíduos? Como nós, indivíduos, nos relacionamos ou sofremos as influências desses fatores externos e como esses fatores externos podem sofrer influências de nós, indivíduos, sejamos em Aparecida de Goiânia, seja em Anápolis, Brasília, São Paulo, Rio Branco do Acre, Fortaleza no Ceará, ou qualquer outra cidade do Brasil, ou de outro país, ou de outro continente. É um exercício interessante relacionar o contexto individual com o contexto social e político mais amplo. Ele nos permite perceber, por exemplo, que parece insignificante, mas nós, como indivíduos, temos sim certa influência sobre o contexto social. E o contexto social, obviamente, ele tem uma grande influência, muitas vezes até determinante sobre nós. Mas é uma interação, uma relação de vai e volta. E ela é melhor perceptível quando nós aplicamos esse exercício de imaginação sociológica. Complementar a imaginação sociológica, nós temos os conceitos de estranhamento e desnaturalização, que são associados e complementam o exercício de imaginação sociológica. O estranhamento ele também parece simples, mas ele exige um certo esforço. O estranhamento é o ato que nós podemos praticar, se quisermos, se tivermos disposição para isso, de tentar ver certas situações no nosso cotidiano com um olhar diferente. Ou seja, tentar ver certas coisas no nosso cotidiano, certas coisas corriqueiras, como se fossem coisas novas, ou como se nunca tivéssemos visto essas coisas sob certo ponto de vista. E em muitas situações isso causa até um certo espanto e uma certa admiração. Tipo, nossa, tão óbvio e eu nunca tinha percebido tal coisa. Em tempos de pandemia, nós podemos perceber, por exemplo, se dizem para nós que todos somos iguais perante a lei, por que existe tamanha desigualdade entre as pessoas? E por que em momentos de crise como esse que estamos vivendo, as pessoas mais pobres são aquelas que sofrem mais? Parece uma constatação óbvia, mas quando nós utilizamos do princípio do estranhamento, esse óbvio nós conseguimos percebê-lo não como algo trivial, mas como algo que faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vivência individual e social, e influencia em nossas vidas individuais e também no contexto social mais amplo. Se somos todos iguais, por que existe, se somos iguais perante a lei, por exemplo, por que existe tamanha desigualdade? E por que as pessoas mais frágeis, as pessoas mais pobres, desamparadas, sofrem mais em momentos de crise? Essa é uma proposta do princípio do estranhamento. Já o último princípio, o princípio da desnaturalização, ele busca desconstruir aquela ideia de que certas coisas, certos elementos são naturais e imutáveis, ou eternos, ou sempre foram assim e sempre serão assim. Um exemplo bobo e trivial. Sobre a questão da violência. Será que a violência, nós como seres humanos, somos naturalmente violentos? Temos um ímpeto natural gravado em nosso DNA que nos impele a atitudes violentas? Ou será que existem condicionantes socioeconômicas e culturais e políticas que nos incitam, que nos incentivam ou que nos levam a praticarmos atos de violência? Podem ter pessoas que digam que a violência, o ímpeto da violência é algo realmente natural. Mas será que realmente é algo simplesmente natural? Será que a violência também não é incitada, ela não é gerada, incentivada ou criada por situações socioeconômicas e culturais de maneira mais ampla na nossa sociedade?
Pois bem, esse é o encerramento dos nossos vídeos sobre introdução à sociologia. Depois teremos mais vídeos sobre outros temas interessantes também para o nosso ensino médio. Vida longa e próspera. Grande abraço. Tchau.